Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Travessa de Sedufeita. Agora em estúdio, depois de uma temporada a percorrer alguns dos sítios mais marcantes em termos culturais da cidade do Porto. E hoje tenho comigo o Luís Humberto Marcos, do Museu Nacional de Imprensa do Porto, diretor, e também Onofre Varela, cartunista. Vamos abordar algumas questões relacionadas com o Museu Nacional de Imprensa e vamos também falar de cartoons. É então também necessário contrariar esta tendência do centralismo da capital e foi também para isso que o Museu Nacional de Imprensa surgiu? De alguma forma para mudar aqui algumas questões neste sentido? Olha, já há muito tempo que eu não falava nisso, é verdade, porque a própria gênese do museu tem por base essa ideia de que o Museu Nacional da Imprensa devia ter ficado em Lisboa. E isso tem a ver com o processo inicial da própria constituição da associação. Havia quem não quisesse que o museu ficasse no Porto, porque sendo nacional devia ficar em Lisboa. E isso aconteceu também mais tarde com o próprio Presidente da Câmara, na altura o Dr. João Soares, que uma vez viu uma nossa exposição em Lisboa e perguntou, mas o que é isto? Eu gosto muito de máquinas de imprensa e tal, ele esteve sempre associado a essa área. Não, isto é do museu que se está a montar no Porto. O museu que está a montar no Porto? Mas porquê? Porquê que não fica em Lisboa? Foi uma batalha. Uma batalha longa. E ainda bem que coloca isso, porque de facto, eu acho que quando se fala no grande centralismo de Lisboa, não se fala por uma questão meramente bairrista, de maneira nenhuma. É uma verdade. E efetivamente é preciso contrariar com projetos, com modelos. Também não acho que seja só com discurso. Não é? Não é só com discurso. É com projetos concretos, fazendo valer... Visíveis, palpáveis? Sim, muito palpáveis. É o nosso caso. Portanto, e aliás, há muitas pessoas, eu aborreço-me quando dizem Museu Nacional da Imprensa do Porto. Não há Museu Nacional da Imprensa do Porto. Há um Museu Nacional da Imprensa no Porto. Não é? Aliás, há dois. Não é? Há o nosso e há o Museu Sós dos Reis, são os únicos museus considerados nacionais. Mas que não é público, que é uma outra coisa que perturba um pouco as pessoas bem pensantes. É que então o museu é nacional e não é. Não é público. Foi registrado como Museu Nacional e é Museu Nacional. Embora não pertença de facto ao espaço dos museus públicos, embora esteja integrado na rede portuguesa de museus. Mas também pretende ser um museu diferente e romper com os paradigmas tradicionais dos museus. Exato. Isso tem a ver com a própria gênese do projeto. Nós não quisemos fazer um museu que fosse um museu, eu diria, com as pecinhas todas bem no lugarzinho, com redomas, para as pessoas eventualmente nem sequer atacarem as peças com o olhar, não é? Muito menos com as mãos. E portanto fizemos um museu à escala do braço das pessoas, para que as pessoas pudessem contactar as peças e por isso escolhemos as peças que permitiam exatamente isso. Nós temos centenas de peças de todo o país, recolhidas em todo o país, mas são peças, obviamente, da maquinaria dos principais países que produziam máquinas gráficas e fizemos questão de selecionar aquelas que estavam em condições de serem manipuladas. E o convite é exatamente esse. Portanto, são com um museu diferente, porque não é só para o olhar, para o prazer do olhar, é também para o fazer. As pessoas podem escolher e fazer. Ou seja, peças. Os visitantes podem contactar de forma direta com todas estas máquinas que vocês têm no museu, numa exposição que é permanente. Que esta exposição é permanente. Vocês têm algumas exposições que vão mudando, mas esta de facto é permanente e vocês também têm o maior espólio de peças tipográficas. Sim, nós temos um dos maiores espólios do mundo, não é? Tipográficos, e o convite que fazemos às pessoas é que, de facto, usem aquelas peças em favor, fruindo prazer de ligação a Gutenberg, digamos, a referência a Gutenberg. Começou então em Angola com banda desenhada, começou, estava-nos a dizer, para uma revista de crianças. Uma revista de informação total que existia em Luanda e que era editada também em Lisboa. E tinha um suplemento infantil, que eram as páginas centrais, que era o Pica-Pau, onde eu fazia uma banda desenhada. Fiz 4 bandas desenhadas durante os 2 anos de comissão que lá estive. Também saía aqui em Lisboa, certo? Também saía em Lisboa, saía em Lisboa. Portanto...
E uma vez até aconteceu uma coisa gravíssima, eu tive uma doença, perdi a memória quase, e esqueci-me da sequência da história. Eu fazia a história e inventava a história no momento que desenhava e não ficava com nenhumas referências. E então houve uma altura que tive assim um lapso de esquecimento e tal, e tive que esperar, porque eles mandavam uma revista todas as semanas, tive que esperar receber a revista com o último episódio para depois agarrar a continuação. E nessa altura a minha mãe comprava... Aqui em Lisboa. Aqui no Porto. Aqui no Porto. Comprava aqui no Porto a revista. E quando viu falta do boneco, e também não tinha correio meu, imaginou que eu tinha morrido. Foram preocupada. 2 semanas terríveis para a minha mãe. Por fim, mandou um telegrama ao comandante do batalhão a perguntar por mim, e o comandante chamou-me, mostrou-me um telegrama, olha, o que é isto? Se eu estou a receber uma coisa destas, meto na cadeia. Escreve já aqui um bate-estradas, que era o aerograma, à tua mãe dizer que estás vivo. E exigiu que eu escrevesse à frente dele. Isso faz com que o Onofre tenha vários anos ligados ao cartoon. Sim, não é? sim. E nos anos 70 foi de facto o boom do cartoon. Foi depois do 25 de Abril, porque até aí era proibido fazer charge crítica. O humor podia fazer-se. Agora a crítica política... Eu entrei no jornal no 1º de janeiro de 1970 pela mão do Manuel Pinto Azevedo Júnior, o diretor e proprietário do jornal. E uma coisa que ele me disse foi: você vai fazer desenhos a contar a história do militar e da sopeira. E não faz mais do que isso. Logo ali de imediato ficou então com tudo limitado, não é? Mais do que aquilo era impossível. Exatamente, ele sabia que estava a fazer um jornal numa ditadura. Mas isso era também limitar, digamos assim, a capacidade criativa, não é? Via nessa altura, viu a sua capacidade limitada, não é? Era, mas mesmo assim ia fazendo. Mesmo assim ia fazendo, mas vamos lá ver. Agora as capacidades não estão limitadas, mas depois há uma outra censura. Muitas vezes, e às vezes censuras por coisas perfeitamente estúpidas. Uma vez no Jornal de Notícias... Isso foi há quantos anos? Isto foi, pronto, eu vim para a Reforma há 10 anos, parece que estamos num país rico, pegam num jovem como eu e mandam-no para a Reforma. E estou na Reforma há 10 anos, isto foi, talvez uns 5 anos, vim para a Reforma, há uns 15 anitos. O diretor disse-me que era necessário fazer um desenho para ilustrar um título da primeira página. E a única informação que eu tinha era o título, que já não sei dizer exatamente o que, mas a ideia era esta. Cada vez há mais dificuldade em ordenar sacerdotes. Esta era a ideia. Eu não sabia nada mais da notícia, só sabia isso. E então ilustrei isto que eu sabia. Desenhei aquela figura característica que representa Deus, o Criador, um homem de barbas, de cabelo comprido, nariz adunco, de judeu, o triângulo na cabeça e com ar de preocupado a dizer: isto é que vai uma crise, hein? O diretor considerou que era melhor não publicar o desenho porque podia ferir a sensibilidade religiosa de alguns crentes. Onofre, sim. O Porto Cartoon é uma iniciativa fundamental para a valorização do cartoon? Sim, sem dúvida. O cartoon estava apagadíssimo aqui no Porto. E graças ao Museu da Imprensa, todos os anos temos uma exposição que depois é itinerante e o cartoon, de facto, é visível. E depois acontecem, no mesmo espaço do museu, acontecem 3, 4 exposições simultâneas. Aqui há tempos eu fui lá e vi metade de uma sala. Não tive tempo a mais. Não e havia para aí umas 3 ou 4 salas para ver. Nós temos normalmente temos quase 1000 metros quadrados de espaço expositivo, não é? Durante o Porto Cartoon. Mas tem aquelas exposições que são permanentes, também do Porto Cartoon, temos certo? um permanente que é o Riso do Mundo. Sim. Chama-se Riso do Mundo. Essa exposição é o melhor de todos os Porto Cartoon que nós já fizemos até agora. O cartoon do Onofre está então terminado. É a tomada de posse. Discurso é a tomada de posse do Presidente da República, Cavaco Silva. Já sabem então, se quiser participar, ir ver o cartoon, pode fazê-lo a partir do dia 24 de junho. Porto Cartoon começa então, o Travessa de Estufeita termina por aqui, estamos de regresso para a semana.